Craque Neto derrubou uma bomba na TV que explodiu no vestiário da seleção brasileira. Não foi uma crítica qualquer. Não foi opinião de botequim. Não foi exagero da imprensa. É sério. O comentarista questionou publicamente se Rafinha merecia estar na seleção para a Copa de 2026. E isso não saiu do nada. Segundo fontes próximas à delegação, a fala teria acelerado uma decisão que ainda estava em suspenso na comissão técnica. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. A mensagem vazou dentro do vestiário minutos depois, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando algo assim acontece a 6 meses da estreia da Copa, você não está falando de uma discussão entre jornalistas. Você está falando de um racha que pode comprometer o Brasil inteiro. Rafinha é lateral direito experiente. Mais de 50 partidas pela seleção. Histórico em mata-mata. Mas vinha oscilando nos últimos meses por causa de lesões musculares. A comissão técnica de Carlo Ancelotti já avaliava alternativas em silêncio, testando Luiz Henrique e Danilo em posições. O vestiário sabia disso. Todos sabiam. E os bastidores disso são muito piores do que parece. Tudo começou numa terça-feira à noite, durante programa ao vivo em emissora nacional. Craque Neto estava em seu bloco de debate sobre convocação, quando tirou um papel com anotações e olhou direto para a câmera. Ele soltou a frase que toda a torcida já estava esperando alguém falar em alto e bom som. Questionou se Rafinha realmente tinha rendimento consistente em clubes europeus para justificar uma vaga numa Copa do Mundo. A narração teria ganhado tom pessoal, menos análise técnica, mais confronto direto. O apresentador tentou conter, mas Neto seguiu com carrinho de vídeo mostrando últimos lances de Rafinha, comparando com alternativas no mercado. Minutos depois, o clipe estava em todo lugar. Twitter, TikTok, Instagram explodiram em tempo real. E é aí que tudo desanda. O vestiário da seleção não é isolado do mundo. Quando a notícia é quente, quando é trending topic, quando é polêmica, todos vêm. Vinícius Júnior estava no sofá do concentrado quando chegou a notificação. Neymar estava em outro cômodo, mas logo soube. Casemiro, que carrega o peso de liderança há mais de uma década, viu a repercussão subir e subiu também o tom de preocupação. Rafinha estava em seu quarto quando assistiu ao vídeo. Segundo relatos que circulam nos bastidores, o lateral teria ficado em silêncio total. Nenhuma reação pública, nenhum post, nenhuma defesa. Apenas o incômodo visível. Mas para entender por que isso é tão grave, você precisa saber o que veio antes. Rafinha vinha sofrendo com oscilações de desempenho. Não era questão de falta de vontade. A gente sabe que ele se entrega. Mas lesões musculares e recuperação lenta alimentaram dúvida na comissão técnica. Carlo Ancelotti, novo na seleção brasileira, ainda não tinha comunicado decisão final sobre escalação. Esse vácuo de informação é combustível perfeito para a mídia. E Craque Neto, que tem mais de 20 anos em TV, ex-jogador, credibilidade junto à torcida, decidiu forçar a pauta. Estratégia comum de comentarista para ganhar audiência, mas desta vez penetrou a bolha do grupo de forma que ninguém esperava. Agora segura, porque é aqui que o mini tabuleiro fica claro. De um lado, Craque Neto tem seus aliados, torcedores que concordam que é hora de modernizar a lateral, que o Brasil precisa de opções mais consistentes em 2026. Do outro lado, defensores de Rafinha apontam histórico de seleção, experiência em Copa e que lesões são temporárias. No meio, a comissão técnica de Carlo Ancelotti tenta manter foco técnico enquanto pressão mediática sobe. E tem alguém que sai ganhando com tudo isso. Luiz Henrique, alternativa testada, ganha visibilidade estratégica. Danilo também. A dúvida plantada favorece quem ainda não teve oportunidade garantida. As reações foram instantâneas e polarizadas. Vinícius Júnior, que carrega histórico de parceria com Rafinha em seleção, teria ficado irritado com o que viu como deslealdade mediática. Neymar, na surdina, conversou com pessoas próximas sobre injustiça de questionar um companheiro dessa forma em rede nacional. Endrick, mais novo, preferiu observar. Outros laterais, como Alexandro e Danilo, mantiveram silêncio público estratégico. Ninguém quer aparecer na polêmica, mas falam baixo nos bastidores. Carlo Ancelotti, quando perguntado, respondeu de forma genérica sobre ruído mediático e critérios técnicos estabelecidos. A CBF foi forçada a se posicionar, soltando notas sobre reavaliação conforme protocolo de análise de desempenho, linguagem de crise pura. Na rua, a torcida se dividiu. Uns defendem Craque Neto como aquele que teve coragem de falar a verdade, questionando se é justo Rafinha ocupar vaga numa Copa quando há alternativas mais consistentes. Outros atacam o comentarista como irresponsável.
criando especulação prejudicial a meses da estreia, machucando um jogador que dedicou carreira à seleção. Jornalistas se dividiram entre aplaudir a transparência e criticar a falta de responsabilidade. E redes sociais fizeram o que fazem melhor: explodir o assunto para lugares que ninguém previu. E é aqui que o dilema de Carlo Ancelotti fica insustentável. O técnico está entre duas decisões ruins. Se confirma Rafinha agora, aparenta fraqueza diante da pressão mediática. Valida que mídia determina escalação. Se substitui o lateral, enterra a confiança no vestiário e machuca um jogador que sempre se dedicou. Não importa o que ele escolha, a imagem está comprometida. E o tempo corre. A próxima convocação sai em 30 dias. A estreia da Copa está há 6 meses. Cada amistoso que vem agora será escrutinizado ao detalhe. Cada lance de Rafinha será microscopado. Cada erro será culpa da polêmica. Cada acerto será apesar da pressão. Tem mais um detalhe que quase ninguém percebeu. Segundo boatos que circulam nos bastidores, teria vazado o áudio privado de um jogador do vestiário, concordando com a crítica de craque Neto. A identidade desse jogador ainda não foi confirmada, mas o vazamento foi suficiente para radicalizar ainda mais o debate. Isso significa que a racha não é só entre mídia e jogador. Pode ser entre jogadores. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas e dias devem pingar detalhes novos. A CBF deve vir com um comunicado oficial. Carlo Ancelotti vai ter que se posicionar. Rafinha pode virar o assunto de forma inesperada. E tudo isso pode virar essa história de cabeça para baixo. Para você, craque Neto tinha razão em questionar Rafinha e expor uma decisão que deveria vir de forma transparente. Ou ele cruzou a linha e prejudicou o Brasil em momento crítico? Escreve aí embaixo o que você pensa. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.